Oi, você chegou? Hoje eu vou falar de alguns hábitos que os brasileiros têm e nós achamos estranhos. Sim, existem hábitos que os brasileiros têm e nós achamos estranhos. E hoje eu vou contar tudo pra vocês, então não saia daí. Achamos estranho, estranho. Oi, malta! Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Ferdelícia, africana, moçambicana de vocês. Se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo e não se esqueça de deixar um like e comentário. Eu vou ler todos os vossos comentários com muito carinho. Hoje, como eu disse pra vocês, vamos falar de alguns hábitos e costumes que os brasileiros têm e que nós achamos estranho. Não vou falar que todos achem estranho, mas no meu ponto de vista, que eu achei estranho do início quando eu cheguei aqui no Brasil. O primeiro hábito é acharem que todo mundo que vem pra cá no Brasil não sabe falar português. Sim, muitos brasileiros acham que quem vem de fora não sabe falar português. Muitas pessoas vinham se dirigindo para conversar comigo com gesto e achar que eu não entendo ou não sei falar. Você fala-lhes português, você lhe entende português, você lhe entende o que eu estou lhe falando, você lhe entende português. Acham que nós que viemos de fora a gente não sabe falar português. Claro, existem pessoas que vêm aqui no Brasil e não sabem falar português, mas nem todos que vêm pra cá não sabem falar português. Você fala português? Você consegue entender o que eu estou a falar? Muito bom! Você fala português então, né? Legal que você fala. Aqui no Brasil, muitas pessoas confundem achando que nós não falamos português, mas nós falamos português. Nem todos, alguns falam português. Então, antes de você fazer esse gesto, pode falar espanhol para tentar nos entender. Então, pergunta se nós falamos português ou não. O segundo hábito que os brasileiros têm é de abraços. Os brasileiros gostam de abraçar, mas nem todas as culturas têm esse hábito de abraçar. Por exemplo, a gente sempre cresceu saudando as pessoas com a mão. Claro, a gente tem também um hábito que os brasileiros têm de a gente dar os beijinhos também para os nossos tios, para as pessoas mais velhas, quando nós estamos saudáveis. Mas aqui no Brasil, o abraço é algo mais diferenciado que os brasileiros têm. Os brasileiros amam se abraçar. Gente, não importa se é homem ou mulher, todo mundo. Então, esse é um hábito que os brasileiros têm. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu olhando as pessoas, que povo mais carismática, né? Tipo, gostam de abraçar. Nossa, até homens. Que legal, né? Que legal. Sim, os brasileiros é que eles têm um hábito de se abraçar. Na África, Moçambique, a gente, pra saudar alguém, a gente sempre dá a mão. Então, a gente, poucas vezes, a gente dá abraço. Quando tá morrendo de saudade ou são pessoas muito próximas. Mas aqui no Brasil é muito comum as pessoas, em qualquer lugar, as pessoas se abraçarem. E mais é um hábito ou um costume que eu acho muito diferente, muito peculiar dos brasileiros. O terceiro hábito que os brasileiros têm é a questão de como lidar com as pessoas adultas, os professores. Vou dar um exemplo muito simples. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu faço uma faculdade aqui. E quando eu cheguei na sala de aula, eu percebi que os alunos aqui, eles têm o professor, que não é muito formal, igual nós lá na África, que nós colocamos o professor numa posição social muito elevada. Até a forma como tu fala, até a forma que tu pergunta, até a forma como você se comunica, tudo respira respeito. Então, aqui no Brasil, não. Os alunos, eles conseguem olhar o professor, se ele não gostou, ele vai dizer: a senhora, eu não gostei do que a senhora fez. A senhora exagerou. Gente, não pode. Eu não gostei com a senhora. Eles conseguem discutir com o professor na sala de aula. Tipo, uma discussão saudável, né? Tipo, então, nós não temos esse costume. Então, esse foi um costume muito estranho que eu vi. Que os brasileiros não tem muito isso de chamar o professor com tanta convivência, eles chamam do seu próprio nome. Eu achava isso muito estranho. Porque, pra mim, sempre o professor tem que ter aquela posição de professor, toda reverência e respeito. Mas aqui no Brasil, as pessoas não têm esse hábito e tratam o professor de igual para igual. O quarto hábito que os brasileiros têm, que a gente acha estranho, é beijos. Sim, os brasileiros gostam muito de se beijar. Sim, é isso mesmo que você ouviu, se beijar. O que tem isso de estranho? Se beijar é normal. Por que não? A gente se beija, é normal. Sim, os brasileiros não têm tempo, nem espaço, nem lugar para se beijar. Você pode estar no ônibus, você vai ver um casalzinho se beijando. Casalzinho se beijando. Você tá na igreja, uns beijinhos. Você tá na rua, uns beijinhos.
beijinho. Eles não têm essa coisa de tipo, ai, tô com pai, ai, tô com mãe, ai, tô na rua, ai, tô no ônibus. Não. Eles se beijam em qualquer lugar. E nossos pais nunca se beijaram à nossa frente. Na nossa cultura, beijo é como se fosse um tabu. Beijo lá é reservado para duas pessoas no momento a sós, entre eles. Mas aqui no Brasil, as pessoas não têm essa regra. Esse é um hábito que os brasileiros têm que nós achamos de estranho e muito constrangedor quando a gente vê pessoas se beijando. O quinto hábito, as crianças eles costumam falar alto com seus. Para nós, na nossa cultura, isso a gente não pode. Mas aqui é normal uma criança gritar com seu pai e dizer: pai, você comprou aquele negócio? Eu não gostei não, viu? Você pode devolver no mercado. Eu não gostei, não gostei. Sim, aqui as crianças, eles gritam com os pais e os pais vêm. Lá na África, quando a gente grita, ou um chinelo na boca, que você não pode gritar com as pessoas adultas. Então aqui é um hábito, é um costume brasileiro das pessoas falarem alto com seus pais. E não tem nenhum problema com isso. O sexto hábito que os brasileiros têm, eles sempre têm palavras que eles dizem que são ofensivas, mas entre eles usam as mesmas palavras. Eu aprendi aqui, se você não assistiu no vídeo passado, vai lá assistir no vídeo passado que eu falei das palavras que você não pode falar aqui no Brasil. E no vídeo passado eu falei de uma das palavras chamada viado. Viado, você não pode chamar alguém aqui no Brasil de viado, porque é muito ofensivo. Mas, de repente, do nada, você vê um brasileiro chamando o seu amigo de viado. E eu me questionava, viado? Ele é viado? Ele é um gay? Nossa, sério? Todo mundo aqui é assim? E eu aprendi que viado aqui no Brasil eles usam para os amigos mais próximos. Então o brasileiro te diz que se você não pode, porém, para os seus amiguinhos, pessoas mais próximas, eles usam. E você, se não souber, você vai achar muito estranho, mesmo não sendo viado. Isso eu achei muito estranho. O sétimo hábito que os brasileiros têm é na hora da ligação. Tem que no final da chamada você deve reservar 1 minuto para terminar a chamada. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Um dia, a minha amiga, a gente se ligava e quando dizia tchau, eu desligava o celular. Outro dia conversava, dizia tchau, eu desligava o celular. E um dia ela reclamou comigo: Lízia, você desliga a chamada na minha cara. Eu, sério, que eu desligo o celular na tua cara? Como assim? Eu te mando um beijo e você não responde. Sério, eu nunca parava para escutar essa parte de beijo. Então, quando você falar com um brasileiro, reserve 1 minuto para terminar a chamada. No final da chamada, reserva 1 minuto para se despedir. Esses são os hábitos que o brasileiro tem e que a gente acha estranho. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desses hábitos que eu trouxe que os brasileiros têm. Compartilha, dá um like, compartilha com todos os amigos. Curtir. Deixa seu comentário aí embaixo o que você achou desses hábitos. Obrigada. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.